O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confrontou o presidente da África do Sul sobre alegações de um suposto genocídio branco. Pois é, essa discussão aconteceu ontem durante um encontro na Casa Branca. O encontro tinha começado amistosamente, com o americano elogiando golfistas sul-africanos, enquanto Ramaphosa falou sobre minerais essenciais e também comércio. Trump, então, pediu à equipe que exibisse vídeos que mostrariam supostas evidências do crime sobre o qual ele falou, genocídio branco, como túmulos de milhares de fazendeiros brancos. E logo depois, os dois presidentes têm o seguinte diálogo que você vai acompanhar agora. Veja, essas são notícias dos últimos dias. Mortes. Sul-africanos brancos estão fugindo por causa da violência e das leis racistas. Veja isso, casal branco sul-africano diz que foi atacado de maneira violenta. Vejam, aqui há valas por todo lugar. São fazendeiros brancos que estão enterrados. Primeiro, isso não é uma política do governo. Temos uma democracia multipartidária na África do Sul, que permite que as pessoas se expressem e que os partidos sigam diversas políticas. E em muitos casos, ou em alguns casos, essas políticas não condizem com as políticas governamentais. Mas vocês permitem que eles tomem as terras? Não. Vocês permitem que eles tomem as terras, e quando tomam as terras, eles matam o fazendeiro branco, e quando matam o fazendeiro branco, nada acontece com eles. Temos criminalidade no nosso país. Pessoas que de fato morrem, infelizmente, por meio da ação criminal, não são apenas pessoas brancas. Majoritariamente, são pessoas negras. Os fazendeiros não são negros. Os fazendeiros não são negros. Eu não digo que isso seja bom ou ruim, mas os fazendeiros não são negros. Senhora, bem, vamos lá, colocar a bola no chão, né? Ao final dessa reunião, o presidente da África do Sul respondeu Donald Trump dizendo que não tinha um avião para dar para ele. Que referência é essa que Ramaphosa fez ao presente dado pelo governo do Catar aos Estados Unidos, que foi uma aeronave modelo Boeing 747. Agora tem muitas coisas aqui, muitas camadas nesse diálogo terrível. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, uma falta de educação quando a gente fala de protocolo da diplomacia, né? Aliás, a gente tem falado sobre isso nos últimos dias todos. O fato de não saber ser um anfitrião, né? Donald Trump deixa isso claríssimo, mas para além disso tudo, e mais grave, é o desconhecimento histórico e o desconhecimento do que representa genocídio. Ontem ou antes de ontem, inclusive, o Megali estava falando sobre o desgaste do uso do termo genocídio, né? Genocídio, inclusive, é o que a gente vê acontecer na faixa de Gaza com o apoio de Donald Trump. É isso que é genocídio. Agora, quando ele fala de genocídio branco, ele desconhece a história da África do Sul e desconhece o atual momento da África do Sul, em que os melhores empregos, os melhores salários, as melhores posições estão com a população branca. É de um desconhecimento atroz. Inclusive, o Ramaphosa perguntou a Donald Trump em dado momento de onde tinham saído aqueles vídeos e aquelas imagens, porque nos vídeos é possível ver, inclusive, gente da oposição na África do Sul, da oposição ao governo. Então, seria natural que esses vídeos chegassem até Donald Trump por meio da oposição ao atual governo. Mas é tudo tão chocante, né? Nesse diálogo. Acho que primeiro cumpre explicar aqui para alguns ouvintes que a África do Sul tem uma grande população branca, grande relativa, né? É uma minoria, mas é uma população branca, e é branca mesmo, tá? São loiros de olhos azuis porque são descendentes de holandeses, e a miscigenação na África do Sul é praticamente inexistente, né? Então, brancos reproduzem com brancos, negros reproduzem com negros, e a diferença, portanto, entre as etnias é gritante. Eles eram, os Boers, os Afrikaners, né, como são chamados, os governantes na época do Apartheid, né? O governo era branco, a grande maioria era negra, e sempre houve, ainda há, uma grande tensão entre negros e brancos, algo que era mais ou menos controlado, né, com a figura forte de Nelson Mandela, mas desde que Mandela se foi, esse equilíbrio tem sido cada vez menor. De fato, há assassinatos de fazendeiros brancos na África do Sul. Há assassinatos de todos os tipos. A África do Sul é um país muito violento, como o Brasil. Daí a você chamar de genocídio o que acontece com a população branca chega a ser uma piada de muito mau gosto. Ocorre que Donald Trump se comunica e governa com base não em estatísticas e fatos reais, mas com base em evidências anedóticas, em evidências isoladas. Houve o caso de uma garota, Sheila, que recebeu uma bolada num jogo de vôlei
Um jogo num campeonato escolar de vôlei qualquer, recebeu uma bolada no olho, né? E ela perdeu parte da visão, houve um descolamento da retina e ela não vai mais poder jogar vôlei profissionalmente, nunca mais vai poder jogar. Vai poder jogar recreativamente. Donald Trump, que colocou a questão dos transexuais no seu discurso de aceitação, né, no Congresso Nacional, é uma prioridade para ele retirar direitos e não reconhecer a existência dessas pessoas, aproveitou o caso dessa menina, porque quem deu a cortada foi uma atleta trans, para pregar contra a inclusão de atletas trans em equipes femininas. Eu não vou nem entrar no mérito da discussão, mas há inúmeros outros casos de descolamento de retina em jogos de tênis ou em jogos de vôlei. Eu, infelizmente, já descolei a retina de um grande amigo meu jogando tênis. Um saque um pouco mais forte, bateu no canto da raquete, foi direto no olho dele, ele foi direto para o hospital e perdeu boa parte da visão. São acidentes, acontecem, independentemente da pessoa ser trans ou não, mas ele pega aquele caso individual e transforma isso na regra. E leva a menina na Casa Branca, pobre da menina que não tem nada a ver com isso, e fala, vejam aqui a prova viva de que não pode haver. E aí ele pega casos isolados e anedóticos de fazendeiros. Anedota não significa piada, tá? Eu sei que a gente está acostumado com esse termo, mas são casos reais que isoladamente não explicam o todo. É isso. E com base nessas notícias que são reais, afirma que aquilo é a regra na África do Sul. Há um genocídio na África do Sul. É uma desonestidade intelectual, é uma covardia, é algo de péssimo gosto como anfitrião você emboscar as pessoas assim, como já havia acontecido com Zelensky, e agora ele adiciona um item a mais, né? Que são os vídeos e fotos. Ele puxa lá uma TV e fala, coloque imagens, é um arquivo confidencial ao contrário, para constranger o convidado. É lamentável que a Casa Branca tenha sido usada, Casa Branca, que gostemos ou não, é um símbolo ali de respeito. Sim. A liturgia do cargo, né? As coisas ali têm regras, tem protocolos que são seguidos. As pessoas não são humilhadas e expostas dessa maneira na Casa Branca. Podem ser de outras maneiras, certamente são, mas não ali, na frente de todo mundo. Ele transformou aquilo numa ratoeira, numa arapuca. Quem é que vai querer participar de um encontro bilateral com Donald Trump depois do que aconteceu com o presidente ucraniano e o chefe de Estado da África do Sul? Do Canadá também, vocês se lembram? E do Canadá também. Verdade. Primeiro-ministro, o Mark E da França Carney. também. Macron. Cara, é tudo incrivelmente lamentável. Eu sou do tempo em que o presidente dos Estados Unidos, ele pelo menos precisava parecer ser um homem honrado. Talvez nem fosse, mas ele precisava pelo menos passar essa imagem. Donald Trump, cara, é o símbolo de tudo que é errado, de tudo que é lamentável, de tudo que é desonesto, de tudo que é corrupto. Eu sinceramente espero que os Estados Unidos saiam dessa, e saiam inteiros. E nós também. De volta aqui ao Brasil.